Vitória importantíssima, toda vitória é importante, né? Isso pode parecer meio que óbvio, mas tem as obviedades que neste momento elas precisam ser ditas pro torcedor do Grêmio. A gente precisava demais ganhar esse jogo. E nós ganhamos um jogo contra o Fortaleza com todas as dificuldades possíveis que são esperadas, porque o nosso momento é um momento de dificuldade. Quem sabe daqui a pouco ali, quem sabe semana que vem com o Carlos Vinícius, daqui a pouco com o Balbuena, daqui a pouco chega mais algum reforço e a gente vai ajeitando. Mas esse momento era fundamental ganhar do Fortaleza. Era fundamental. E a forma que o Grêmio ganhou, contendo lá a torcida, sabe, jogando, participando, deixando claro para os jogadores em cada momento, até aquela jogada que era errada e aquela jogada que era certa. O Grêmio sofreu, teve erro, o Grêmio teve dificuldade em alguns momentos, o Grêmio tem que aparar uma série de arestas, mas hoje, antes de qualquer coisa, era necessário vencer. O torcedor do Grêmio precisava comemorar uma vitória. A gente precisava ganhar esse jogo, nós não podíamos correr o risco de desperdiçar pontos jogando dentro da arena. Era fundamental, era o jogo de 6 pontos, porque se o Fortaleza nos tivesse vencido, o Fortaleza nos passaria nos critérios. Então o Grêmio precisava distanciar da zona da confusão, agora vai pensar no sábado, o sábado vai ser um Fluminense que vai estar preocupado também com 2 jogos de Copa do Brasil, provavelmente vai colocar um time descaracterizado em campo, mas esse passo era fundamental. E vamos lá. O Mano Menezes, eu até me surpreendi porque eu tava olhando as anotações e o Mano fez 3 paradas e só fez 3 substituições. Ele colocou o Camilo no lugar do Gustavo Martins, que acabou sentindo desconforto muscular. Ele colocou o Pavon na vaga do Riquelme. Ele colocou o Edenilson na vaga do Alisson. Ele não fez sequer as 5 mexidas. E teve um determinado momento do jogo, principalmente quando volta do intervalo e que a situação dos gols ela foi decidida ainda no primeiro tempo, né? O Grêmio já foi ganhando de 2-1 para o intervalo e eu imaginava até que o Mano fosse fazer algum tipo de mexida, porque na volta o Renato Paiva, técnico do Fortaleza, ele fez um reajuste no time dele e o Fortaleza voltou mais incisivo, o Fortaleza voltou se impondo mais, o Fortaleza voltou tentando trazer problemas para o Grêmio, mas o Grêmio conseguiu hoje aproveitar as poucas oportunidades que teve. A gente vai ter que debater muito mais vezes, o Mano precisa demonstrar mais jogadas, o Grêmio tem que ser um pouco mais, tem que incomodar um pouco mais o adversário, acho que o Grêmio tem que finalizar mais, a gente sabe de tudo isso. Mas hoje era o jogo de simplificar, hoje era vencer e eu confesso muito a vocês, hoje não era o jogo que eu ia exigir do Grêmio um desempenho, hoje eu precisava exigir do Grêmio algo que me fizesse acreditar que este mesmo Grêmio é possível se recuperar dentro do campeonato que está fazendo. E para isso tu precisava ganhar. Para isso tu precisava competir. É claro que tem algum... Por exemplo, o próprio Thiago Volpi, ele tem 2 tempos completamente diferentes. Ele tem um primeiro tempo onde ele falha demais, mas eu até não acho assim que a falha é tão gritante. Eu acho que a falha maior é do Marlon no momento da marcação, quando o jogador do Fortaleza cabeceia. Eu acho que chega atrasado o Volpi, a bola bate no pé da trave e volta pro gol do Daverson. Mas no segundo tempo, o mesmo Thiago Volpi, ele evita, por exemplo, pelo menos 2 lances claros que seriam gols do Fortaleza. Tem várias arestas que a gente deve aparar desse time. Mas o Mano Menezes, ele faz um acerto no primeiro tempo. O Mano Menezes começa de uma forma surpreendente, apostando, e é mais um jogo que ele não põe o Cristaldo para jogar, ele tá dando um recado direto no Cristaldo, olha, eu tô depositando todas as fichas em 2 meninos que vão jogar. Um deles é o Alisson, o outro deles é o Riquelme. E o que faz o Mano no primeiro tempo que a mim surpreende? O Mano pega o Riquelme e deixa ele como se fosse um meia aberto pela esquerda, ele pega o Alisson e deixa como se fosse um meia aberto pela direita, ele coloca o Kiki Oliveira completamente lateralizado, o Kiki hoje talvez seja o jogador que sai mais cansado de campo, porque ele tentou a todo momento fazer a jogada da velocidade, a jogada da infiltração, sendo o cara mais aberto em relação ao lado direito de campo, e deu liberdade para o Bright White. O Bright White faz 2 gols de pênalti, poxa, mas se ele errasse os 2 gols de pênalti, a gente já está reclamando agora. Ele teve a tranquilidade na hora das cobranças, mas o Bright White faz um jogo também que o próprio pênalti do primeiro gol marcado pelo Grêmio, que acontece aos 11 minutos do primeiro tempo, é um pênalti que ele só acontece porque o próprio Bright White vai na intermediária, vê o avanço
em disparada do Kike Oliveira, e o que ele faz? Ele joga a bola na direção, no lançamento de velocidade, e o Kike dribla o goleiro e acaba sofrendo pênalti. Então tem muita coisa para ajustar. Claro que tem, o Grêmio está longe, mas muito longe daquilo que a gente imagina como ideal. Mas o Grêmio hoje, senhores, precisava ganhar. Nós, torcedores, hoje, precisamos entender que sim, o Edenilson não melhorou, que sim, o Volpi tem as deficiências dele, que a gente não pode depender do Camilo, que precisou entrar no segundo tempo, que o Marlon, para mim, foi o que mais falhou o tempo inteiro, um jogador que o Grêmio já pagou um dinheiro e que vai ter que pagar mais 3,5 milhões para ficar com ele em definitivo. As duas bolas mais perigosas do jogo, elas são nas costas do Marlon. Uma resultou em gol e a outra teve uma defesa um pouco atrapalhada, mas não deixou entrar a bola, o Thiago Volpi. Então, poxa, tu tem um centroavante às tuas costas, o Davidson, que é um bom cabeceador, e aí tu fica chupando bala para que a bola chegue nas tuas costas, então o Marlon, de novo, fez um jogo muito abaixo. Tem muita coisa para ajustar, mas hoje a gente precisava ganhar. E o Mano Menezes, a gente pode até, e eu imagino que o Mano Menezes, ao longo dos próximos dias, vai conseguir nos explicar, inclusive, o porquê que num jogo em que no segundo tempo teve tanto volume, e teve mais volume de posse de bola, e mais... O posse de bola eu nem reclamo, tá? Porque a posse de bola é natural, que o adversário sempre tenha mais do que o Grêmio, porque o nosso time não tem qualidade para segurar, para fazer essa retenção de bola. Mas o Fortaleza teve mais volume de jogo. E mesmo assim, o Mano optou por fazer apenas 3 mexidas. Bom, daqui a pouco o Mano chegou à conclusão. O Alex Santana não vai me ajudar em nada. O Cristaldo não vai me ajudar em nada. Talvez não seja o momento de botar o Jardiel no jogo. Pode ser por ele. Também pode ter partido por aí o raciocínio do Mano. Agora, na mesma intensidade que eu critico o Mano por não trazer nenhuma novidade, por não trazer nada novo, eu preciso elogiar o Mano, pelo menos do jogo que eu entendi. Um Mano que, para começar o jogo, para alguns ele atuou num 4-4-2, para outros ele só modificou o posicionamento dos jogadores. Numa boa, assim, vamos para uma questão muito prática. O Mano trouxe algo novo que por alguns minutos levou um tempo para que o Renato Paiva, o técnico do Fortaleza, entendesse o que estava acontecendo. E aí, claro, ele apostou o quê? Justamente em 2 garotos da base. O Alisson um pouquinho mais aberto pelo lado direito e o Riquelme um pouquinho mais aberto pelo lado esquerdo. E foram justamente esses 2 jogadores que tiveram a capacidade de aproveitar esses espaços somados às 2 cobranças muito boas do Bright White. Sim, tem muita coisa para ajustar, mas hoje o Grêmio precisava ganhar. Hoje a gente precisava ganhar e nós ganhamos do Fortaleza, passamos trabalho, mas ganhamos. Hoje era isso que a gente precisava.